Olá, bom dia! Está começando mais um programa aqui na TV Mar, o In Loco. Lembrando que vocês podem estar nos acompanhando aqui na TV Mar, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo baixando lá no Play Store TV Mar e também pelas nossas redes sociais. Lembrando também que o In Loco são todas as quartas-feiras, a partir das 10h30 da manhã e com reprise sábado e domingo, a partir das 10 horas. Aqui vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, temas que fazem parte do nosso cotidiano. E vocês também podem estar sugerindo temas para falar aqui no In Loco e também profissionais, através do WhatsApp da produção, que é DDD 82996812824. Tá aí na sua tela. E por falar em saúde, está aqui conosco o deputado estadual Davi Maia, que vai falar sobre a sua atuação como parlamentar ao combate da Covid-19. Olá, deputado, muito bom dia. Seja bem-vindo ao In Loco. E o mesmo, antes de ser deputado, ocupou 2 secretarias no município de Maceió, certo? E sempre atuante nas suas ações. E agora, como deputado, essas ações têm continuado, deputado? Responde pra gente. Obrigado pelo convite, Maiana. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui no In Loco. Como você bem falou, antes de assumir, de estar deputado agora, nós tivemos uma experiência na Secretaria de Meio Ambiente de Maceió e na Superintendência de Limpeza Urbana, sempre trabalhando voltado para um desenvolvimento sustentável, voltado para parte, basicamente, de uma sociedade ambientalmente correta. E isso nos levou a estar ocupando hoje esse cargo na Assembleia Legislativa de Alagoas. Fomos escolhidos aí por 23.748 muitas pessoas alagoanos, e especialmente representando a cidade de Maceió, onde tivemos quase 8.000 votos. E é uma experiência que está sendo bastante construtiva, né? A gente tenho me empenhado pessoalmente, espiritualmente, fisicamente, todos os dias, para tentar construir um mandato mais transparente, mais participativo. Isso é importante, e de qualidade. E agora enfrentando aí, como todos, essa pandemia do Covid. É verdade. E como representante do povo lá na Assembleia, qual a atuação do parlamentar diante desse período da Covid-19? Nós temos alguns nortes. Como eu disse, eu prometi ser um deputado mais eficiente, então eu trabalho muito com fiscalização e transparência. Cobro muito do governo do estado, que no final das contas é o executivo. Faço parte da bancada de oposição ao governador Renan Calheiros e sempre buscando, mas não oposição por oposição, buscando informações, buscando falhas que possam melhorar a gestão pública. Por exemplo, agora... E ajudar a população, né? Sem dúvida nenhuma, porque no final das contas é o pagador de imposto que mantém tudo isso e é para ele que existe a máquina estatal, que no meu entender ela é muito grande e devia ser diminuta para pesar menos nas costas de quem paga imposto. Mas, falando literalmente sobre o que você perguntou, qual é o desempenho, como a gente ajuda a combater o Covid, eu posso listar 2 questões. A primeira, na questão de como é que a gente faz para agregar. Então, eu fiz um projeto de lei que está em discussão na Assembleia para que o governador, o governo do estado, tivesse acesso a todos os fundos constitucionais. Quais são os fundos constitucionais? Os fundos dos poderes. E órgãos, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Estado. Isso tudo somado dá algo em torno de 100 milhões de reais. Dinheiro que estão em conta e que estão em Alagoas. A gente não precisava estar esperando a ajuda do governo federal, por exemplo, ou retirar de outras fontes. Lógico que esse dinheiro serve para a manutenção desses órgãos, mas nesse momento, inclusive até porque a maioria desses órgãos estão funcionando de maneira offline, vamos dizer assim, de home office, a maioria o governador teria acesso a este recurso e depois poderia repor. Mas para quê? Para que ele possa comprar equipamentos hospitalares, para que ele possa fazer auxílio emergencial, ou até para que o governo do estado pudesse pensar, e isso é uma cobrança que eu faço todos os dias, pensar no retorno da economia. Eu não estou dizendo que a gente tem que parar o isolamento agora, mas eu quero um planejamento
para quando esse isolamento terminar. A nossa economia estará em frangalhos, estará destruída. Muitas das pessoas que baixaram as portas dos seus empreendimentos, dos seus negócios, não irão reabrir porque não terão mais fôlego nem espaço financeiro para isso. Então, a nossa ideia era justamente... Então, ainda não foi autorizada? Não, ainda se está em discussão, não é uma coisa simples, porque, como eu disse, envolve vários interesses, vários Sim. poderes do Estado de Alagoas, por isso ainda está sendo discutido na Assembleia. A outra questão é a fiscalização, o acompanhamento de como está sendo feito esse serviço ao cidadão. E aí nós recebemos vastos documentos, muito material, sobre o Laboratório Central do Estado, o Laboratório Público, que é o LACEN. E basicamente a denúncia era que, primeiro, existe um nepotismo no LACEN. Só podem trabalhar no LACEN o filho, a filha, o marido, a esposa de alguém que já está lá dentro. Então, nós descobrimos que existem 3 famílias, basicamente, que ocupam todo o laboratório. E isto gerou uma ingerência muito grande. Tanto é que o governador teve que demitir a diretora-geral do LACEN, que era... Agora, sobre isso, deputado, muitas pessoas querem saber, né, em relação ao LACEN, do laboratório, as denúncias que foram feitas, mas antes de a gente chegar até aí, fala pra gente como o deputado avalia a gestão da Secretaria da Saúde, tanto do município e do Estado. Olha só, nesse período a gente foi colocado em, vamos dizer assim, em conflito não, mas à prova. Tanto a Secretaria de Saúde do Estado quanto a Secretaria de Saúde do município. Não está sendo nada fácil. Não está sendo nada fácil. E o nosso Estado estará entrando em em calamidade, vamos dizer assim. Nós não teremos mais leitos de UTI nos próximos dias. Passamos... Já está mais do que a metade, né, deputado? Já passamos 2 meses, as pessoas em casa, esperando uma reação dos governos. E nós não vimos essa reação. Nós, até hoje, até o dia que nós estamos gravando essa entrevista, até hoje, quarta-feira, dia 12, dia 13? Dia 12. Dia 12, nós não temos um leito entregue público, nenhum leito novo. Os leitos que foram colocados à disposição são da iniciativa privada. O governador prometeu entregar o Hospital Metropolitano dia 15, sexta-feira, e na outra semana o Hospital de Campanha. Um Hospital de Campanha feito em 10, 15 dias. A gente passou 60 dias para fazer o primeiro Hospital de Campanha. Então, nós não temos nenhum leito novo, não foi feito nada. A população esperou, a população deu essa contribuição ao governo e nós simplesmente não tivemos uma resposta em tempo hábil. Agora, quando o sistema entrou em colapso, é que o governo vai começar a dar as primeiras respostas. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta do governo do Estado, das prefeituras, tem sido pelo menos ineficiente. Não tem atendido como deveria a população tanto do alagoana. município como também do Estado. É geral. É geral. E só ajustando uma coisa, hoje é dia 13, deputada. Eu falei 12. Dia 13 de maio. Isso. É geral. O nosso colapso vai ser generalizado. Irão todos precisar de leitos, independente de ser rico, pobre, preto, branco, azul, rosa, amarelo. Todos estaremos precisando dos leitos, todos estamos sendo impactados. Os infectados do coronavírus deixou de ser um número, passou a ser pessoas que você conhece, pessoas da sua família, pessoas do seu relacionamento, e que essas pessoas estão precisando de leitos, independente de ser rico ou pobre, porque o leito, tanto público quanto privado, entrou em colapso. Então, a máquina governamental, o Estado com E maiúsculo, ele falhou e está falhando. Deputado, e com relação à Assembleia, tem disponibilizado comissões de saúde, né, para fiscalizar os investimentos ao combate da Covid-19? Sim, eu acho que a Assembleia tem feito a sua parte. Nós temos muitos deputados que estão fiscalizando, que estão analisando, até propondo muitas indicações. A Assembleia hoje tem funcionado de maneira extraordinária, mas de maneira mista. Como é que funciona? Poucos parlamentares só na sessão,
no máximo nós temos na Assembleia 5 de 27. Para evitar aglomeração. Para evitar aglomeração. E o resto dos deputados ficam de maneira online, mas continuam apresentando seus projetos de leis, suas indicações, mas para evitar a contaminação. Dos 27 deputados, nós já temos 6 deputados com o Covid, infectados pelo Covid-19. E isso é um número grande, porque já representaria 22% da casa. Mas estamos tentando manter o mínimo do trabalho funcionando, as comissões estão funcionando, para que a Assembleia também mostre, nesta hora que a sociedade precisa, a sua parte. É verdade. E quais as medidas que o mesmo deputado acha que seriam rápidas e eficazes para combater o colapso em nosso estado do Covid-19? Mas daqui a pouco o deputado vai responder, porque o In Loco vai para o intervalo. Então não saiam daí, porque daqui a pouco estamos de volta. Estamos apresentando In Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguro de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número
96294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados. É só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar In Loco. O In Loco está de volta e está aqui conosco o deputado estadual Davi Maia, que está falando sobre a sua atuação como parlamentar ao combate da Covid-19. Então, deputado, onde a gente parou, como que você acha que pode ser rápido e eficaz e fundamental para combater a Covid-19 e evitar um colapso aqui em nosso estado? Nós temos dois problemas sérios com essa crise. Um problema de saúde pública e um problema econômico. E nós temos que atacar a crise ao mesmo tempo as duas pontas. Sim. Na questão da saúde pública, nós precisamos urgentemente de leitos. Então já era para ter novos leitos em Arapiraca, já éramos para ter hospitais de campanha na região norte. Recurso chegou, né? Muito recurso. Só para você ter noção, o Estado está deixando de pagar de empréstimos, de compromissos já adquiridos, 32 milhões de reais por mês ao governo federal. Fora todo o recurso que o governo federal encaminhou, já são mais de 120 milhões. Então, dinheiro tem. A questão hoje não é financeira, não é orçamentária. É muito mais de gerência. Lógico que existe a dificuldade de acesso a equipamentos. Todos nós estamos acompanhando os noticiários e estamos vendo como está difícil, por exemplo, a compra de respiradores ou a aquisição desses equipamentos, até porque os contratos fechados com a China, ela está rompendo e pagando multa rescisória. Mas esse é o primeiro momento, esse é o primeiro problema. A gente tem que fornecer leitos à população. Qual é o segundo problema? O impacto econômico, especialmente em Alagoas, que nós temos uma boa parte da nossa economia baseada no setor de turismo. E esse setor foi o primeiro que fechou restaurantes, hotéis, bares e será o último a reabrir. Então, este setor, este é um dos exemplos, mas temos guia de turismo, temos os trabalhadores autônomos, temos os camelôs, tem uma infinita gama, uma grande parte da população também que não está trabalhando e nem vai voltar. Que esse também precisa ser, pelo menos, planejado o seu retorno. O que o governo estadual falou foi em 15 milhões pela Desenvolve, que isso não resolve o problema de ninguém no tamanho do estado de Alagoas, no tamanho da população do estado de Alagoas. Verdade. Então, nós precisamos atacar esses dois viés. O que eu posso lhe dizer, muito claro, mas é que, no mínimo, está faltando planejamento. Que é fundamental, né? Nós precisamos Estamos precisando. De um plano básico, de uma ação básica. Olhe, isso vai acontecer agora, daqui a 15 dias a gente vai atacar desse jeito, daqui a 30 dias, daqui a 40. Se a população ficar em casa, então a gente tem um retorno mais rápido, mas se a população não ficar, isso vai levar para setembro. Não tem ninguém que fale sobre isso. Não tem ninguém que diga ou que mostre. A gente não vê uma entrevista, por exemplo, do secretário da Economia, da secretária da Fazenda. A gente não vê uma palavra do secretário de Desenvolvimento Econômico. Aí o governador, desde o dia que ele anunciou aquela morte, que até hoje está sendo discutido, o primeiro óbito. Sim, se é verdade ou não. Se é verdade ou não, que o governador ficou conhecido como o Renan Paraguaçu, do Odorico Paraguaçu, que queria inaugurar um cemitério. O governador queria inaugurar uma morte. E ele foi para a mídia, falou da morte do cidadão, antes mesmo da família saber que o seu pai tinha falecido. Isso levou um grau e desde aquele dia o governador simplesmente se escondeu. O governador simplesmente abriu de mão de governar. Quando também tem entrevista coletiva do secretário de Saúde, por exemplo, você não vê um médico do lado dele, você não vê um técnico do lado dele falando a tecnicidade. E eu não sou daqueles que acham que para ser secretário de Saúde precisa ser médico. Não, precisa ser gestor. Mas para falar da doença, para falar da infecção, para falar dos quadros clínicos, esse sim tem que ser um médico, tem que ser um técnico. E é isto que falta. Então, se você me perguntar basicamente o que é que falta, eu resumo tudo isso com uma palavra: planejamento. Nós não temos planejamento no governo de Alagoas. Deputado, chegou aqui uma pergunta com relação se o mesmo destinou algum tipo de recurso exclusivamente para a saúde. Destinei sim, destinei mais de R$1,5 milhão. Para a população entender, os deputados estaduais
tem direito a 3 milhões de reais de emenda, emendas impositivas que o governo do estado tem que pagar. E, no caso, teríamos aí quase 40 milhões de reais dentro de toda a Assembleia destinada à saúde. Por exemplo, no meu caso, eu destinei 800 mil reais para o Hospital do Sanatório, que está entrando em colapso, que já entrou em colapso, que o governo do estado já podia ter pago esse recurso para ajudar na manutenção de leitos do Hospital Sanatório. Ou para a PALA, também foi uma instituição que eu destinei recursos da saúde, que trabalha com crianças leucêmicas ou que estão em tratamento de câncer. Então, para o município, para a saúde também do município de Marechal Deodoro, eu destinei emendas. Mas o problema é que até agora o governador se nega ou faz ouvidos moucos ao pagamento desta situação. Também, Mariana, muita gente diz que os deputados deveriam cortar na carne, que devia dar o exemplo. Eu faço isso desde o primeiro dia que eu assumi. Que bom, deputado. Quando eu prometi na minha campanha ser inclusive eu faço parte de dois movimentos nacionais, o Renova BR e o Livres, eu assinei um compromisso que seria um deputado mais barato. Foi um compromisso da minha campanha, pelo menos 30%. Lá na Assembleia, quando eu cheguei, eu peguei todos os cálculos e existe uma verba chamada GDE, Gratificação de Natureza Especial, que é destinada aos funcionários dos gabinetes. Eu simplesmente abri mão disso. Isso dá algo em torno de 100 mil reais por mês. Nossa, então, muito dinheiro. No ano passado, eu economizei 1 milhão e 200 mil reais. Não estou fazendo isso, não é por conta do Covid agora não. É porque essa foi a minha promessa de campanha e eu já assim o faço. No final do meu mandato, eu terei economizado aí algo em torno de 4 milhões e 800 mil reais. Nossa, bom saber essa informação, deputada. Faz parte do nosso mandato. Está lá também no nosso site, todas as prestações de conta no nosso portal de transparência. E o mesmo deputado fez sérias denúncias contra o Laboratório Central de Alagoas, o LACEN. E qual foi o que motivou o mesmo a fazer essas denúncias do laboratório? Então, voltando ao primeiro bloco, onde a gente estava falando do LACEN, foi que chegou na minha mão várias denúncias, com provas, inclusive. Nós temos e-mails institucionais, nós temos conversas de WhatsApp, nós temos listas de exames. E o que é que esse e-mail, que essa documentação mostra? Primeiro, o governador mentiu. Primeira coisa, o governador falou que nós teríamos kits para fazer exames, que daria algo em torno de 22 mil pessoas, que seriam 960 testes, cada teste faz 23 exames. Então, nós teríamos aí 22 mil exames, até hoje nós não testamos nem próximo disso, nem 3 mil pessoas, eu avalio 22 mil. E aí tem os e-mails comprovando, inclusive no dia do óbito do senhor Dagmar, que não tinha os testes para fazer. A família dele passou 10 dias depois que o pai morreu para fazer os testes, a esposa do senhor Dagmar, porque não teriam os testes dentro do laboratório. Primeira coisa, isso ficou comprovado. Segundo, o nepotismo. Como eu falei anteriormente, só trabalha no LACEN quem é irmão, quem é pai, quem é tio, quem é primo, namorado, parente de alguém que já trabalha no LACEN. Então, a pessoa que fez o curso de farmácia ou de biomedicina... Muitas vezes até mais competente, né? Com mais experiência ou com mais capacitação, vamos dizer assim, não pode trabalhar, não pode ter acesso ao serviço público porque tem algum parente, irmão, amigo, tio, primo de alguém que trabalha lá. Então, essa também é outra denúncia séria. Terceira denúncia, que essa é a mais grave, ao meu entender, é a lista de prioridades. Para quem está nos assistindo entender, existem 3 tipos de prioridades nos exames. A primeira prioridade, quem está em estado grave, quem está em UTI, quem está no leito, que precisa ser testado para saber se realmente é Covid, até para saber o tratamento. Sim. Então, essa é a prioridade 1. Prioridade 2, quem faleceu, o óbito, porque você precisa saber se a pessoa faleceu com o coronavírus, para saber se ele infectou outras pessoas da região onde ele mora, da região das pessoas que ele tem contato. Essa é a prioridade 2. E prioridade 3, os nossos guerreiros, o nosso exército, que são as pessoas da saúde, as pessoas que estão em contato com o coronavírus, as pessoas que muitas pessoas foram contaminadas, né? Muitas. Já temos mais de 300 enfermeiros afastados nesse momento. Inclusive, ontem foi Dia Mundial da Enfermagem. Eu quero deixar aqui uma parte do meu mandato é dedicada à classe da enfermagem, enfermeiros, técnicos, auxiliares
Fomos nós que aprovamos a lei, por exemplo, do descanso digno, somos nós que estamos brigando por um piso salarial, pela qualificação da enfermagem no estado de Alagoas. Eu tenho assim, uma relação, especialmente com o Conselho Regional de Enfermagem, muito próxima. Mas o terceiro são eles, médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, pessoas que estão na linha de frente. Então, essas são as 3 prioridades para fazer exames. Quando nós recebemos as listas, foi visto que não foi assim que funciona no LACEN. Nós temos o primo do governador, que passou na frente de todo mundo. Nós temos um secretário que passou na frente de todo mundo. Cadê a igualdade, né? Não tem. E aí, o que é que acontece? Nós temos uma enfermeira que demorou 20 dias para receber o seu exame. Nós temos uma criança de 1 ano que demorou 15 dias para receber o seu exame. Nós temos uma senhora que demorou 30 dias para receber o seu exame. E todos esses 3 que eu licitei deram positivos. Todos os 3 positivos. E o que ficou claro, que existe ingerência. Como eu disse, ficou tão provado que existe ingerência, que quem administrava o laboratório era a prima do governador. E ele colocou para fora, porque ela não conseguiu tomar conta do problema do LACEN. É uma cidadã que, inclusive, deixa quieto, mas não tinham condição de tomar conta do laboratório. E foi o que eu fiz, com base nas denúncias, fui ao Ministério Público do Estado. E tudo isso tem prova, né, deputada? Tudo com prova, tudo provado. Sim. Tanto é que eu fui ao Para deixar claro, né, para o pessoal fui que tá ao nos Ministério assistindo. Público do Estado, dei entrada no Ministério Público, pedi sigilo, porque tem vários exames e a gente tem que resguardar o sigilo do exame, da pessoa que fez o seu exame, mas entreguei lá à Procuradoria para que o Ministério Público abra uma investigação e, ao mesmo modo, fiz na Assembleia, em 2 comissões, na Comissão de Saúde, na Comissão de Direitos Humanos, que foi quem iniciou tudo isso com a morte do seu Dagmar, e também a Comissão da Mulher pediu também para fazer uma sindicância interna e também foi entregue na Comissão da Mulher. Então, nós temos hoje investigando o LACEN, o Ministério Público e 3 comissões da Assembleia Legislativa. E as coisas estão caminhando. Nós já fizemos 3 audiências, já escutamos Eu sempre vejo que essas informações também estão sendo divulgadas, né? Isso é importante para a população saber, estar informada. E a transparência é a alma de uma boa gestão. Inclusive, a informação verdadeira, a maneira como essa informação chega na população é o que dá segurança na instituição pública. Tivemos agora, Maiana, outro problema com o portal de transparência do Estado. O deputado JHC foi um dos que publicaram isso, que o governador saiu lá no portal de transparência, tinha gasto 5 milhões de reais com propaganda e apenas 290 com respiradores. Isso foi denunciado. Primeiro foi que eles fizeram, tiraram do ar. Aí disseram que não eram respiradores depois, eram aspiradores, o que é pior. A Jovem bateu, né, as informações, então Aí, a gente já não sente segurança. Não, tudo que o governo falar, grande parte hoje está sendo tratado como fake news. E quando você tem um governador que você não confia no que ele fala, ele que deveria ser o grande capitão, vamos dizer assim, desse processo, o capitão desse barco que todos nós estamos, chamado Alagoas, e a gente perdeu confiança no nosso capitão, isso é muito sério, é muito grave. É verdade. Agora também chegou outra pergunta, deputado, com relação ao LACEN. O mesmo, eu sei que não é médico, mas sabe informar a sua opinião, o que acha? Que o LACEN está preparado para dar o diagnóstico aos pacientes com a Covid-19? Olha só, o que existe no LACEN, ou o que existia, não sei, era uma ingerência administrativa. Mas nós temos no LACEN técnicos capacitados, qualificados, que estudaram, que podem sim dar o seu exame. Mas no início tivemos problemas sim. Apenas uma pessoa foi enviada para São Paulo para se capacitar nos testes de coronavírus. E o que aconteceu? Essa pessoa, quando chegou, foi demitida. Então, são situações como essa que colocaram sim em xeque. Nós tivemos um atraso muito grande nos exames. A nossa denúncia aconteceu no dia 22. Quando a gente denunciou, no outro dia já começou a explodir os casos. Antigamente a gente tinha 30, 40, 50 casos. No outro dia nós tivemos 100. No outro dia nós tivemos 200. Então, conseguimos com essa denúncia, pelo menos, destravar os exames do LACEN. O que foi que aconteceu? O secretário de Saúde contratou a UFAL
que também está ajudando, auxiliando nos exames, contratou um laboratório em São Paulo, mas que é de teste rápido, não tem tanta eficiência quanto os testes de sangue ou os testes do PCR, aquele que faz pelo nariz e pelo ouvido. E também automatizou o LACEN. Hoje nós temos uma máquina automática que ampliou a capacidade de exame que antigamente era feito de maneira manual. Mas não é questão técnica, não é dos técnicos que trabalham no LACEN. Existem técnicos sim qualificados trabalhando no LACEN. Era um problema de gerência administrativa que ainda se encontra porque o nepotismo ainda continua. Deputado, muito obrigada, pelas suas informações. Agora eu vou deixar aberto, caso mesmo queira acrescentar com mais alguma informação, fica à vontade. Eu que fico agradecido demais, Maiana, pela possibilidade de falar com as pessoas que estão nos ouvindo em casa. Queria dizer a você que estamos do seu lado, que estamos aqui para lhe defender. E qualquer denúncia, qualquer coisa que aconteceu com você no meio desta pandemia, vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram da Vimaia Lima, no Facebook, no Twitter, em qualquer das nossas plataformas. Manda uma mensagem para a gente no nosso site www.davimaia.com.br. Manda uma mensagem para a gente que a gente irá averiguar. E nos acompanhe nas redes sociais, porque todos os dias estamos prestando conta e mostrando, falando um pouco sobre a transparência e sobre como a população tem que agir nesse momento. Obrigada, deputado. Fica aí as informações, né? E o In Loco agora vai para o intervalo. Não saiam daí, porque daqui a pouco vai estar aqui o presidente do Sindicato dos Médicos, o Dr. Marcos Holanda. Até já. Estamos apresentando In Loco. Oi, gente. Você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você
encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar In Loco. O In Loco está de volta e está aqui conosco o presidente do Sindicato dos Médicos e Cirurgião Geral, o Dr. Marcos Holanda, que vai falar sobre as ações do sindicato nesse período da Covid-19. Olá, presidente, seja bem-vindo a In Loco, bom dia. Bom dia, Maiana, satisfação estar aqui. Que bom, fico agradecida também. Antes da gente chegar ao sindicato, fala brevemente um resumo para a gente, doutor Marcos Holanda, o que é um cirurgião geral? Então, o cirurgião geral é o médico que fez a sua especialidade, né, na parte de cirurgia. Ele concluiu o seu curso médico e vai fazer uma residência de pelo menos 2 anos, né, direcionada para aquilo. Às vezes indo para o 3º ano, quando vai especializar no trauma, ou cirurgia videolaparoscópica, ou na cirurgia do aparelho digestivo. Então, normalmente de 2 a 3 anos as residências, né? E aí é o que vai as cirurgias da vesículas, de hérnias, da parede abdominal, de um modo geral. Enfim, tem um vasto campo para a gente operar. Imagina. E como é que estão sendo tratadas as pessoas atualmente, né, nesse período da Covid-19, que precisam fazer cirurgia? Então, Maiana, até uma recomendação, né, do nosso Ministério da Saúde, assim como a Organização Mundial de Saúde, para que a gente não venha operar as cirurgias eletivas, tá? Por quê? Pelo risco dessa pandemia, de vírus que possam contaminar os pacientes no pós-operatório ou até mesmo no transoperatório, tanto para a equipe cirúrgica, tá, como também para o paciente. A equipe cirúrgica foi mostrado trabalhos na China, por exemplo, em janeiro, que várias pessoas que foram operadas eletivamente, ou seja, sem urgência e emergência, a maioria da equipe contaminaram-se, levando alguns a óbito, porque muitos pacientes eram portadores da doença e eram assintomáticos. E aí as pessoas não tinham aquele cuidado, não tem a Covid. E operaram e a equipe se contaminou, levando assim mais de 80% da equipe contaminada e com uma mortalidade alta desses colegas. Sim, a gente chegou a ver no caso, né, que muitos profissionais da saúde, infelizmente, estão sendo contaminados e falecendo, não é verdade? Muitos. Agora sim, doutor Marcos Holanda, uma suposição. No caso, se fosse necessário fazer uma cirurgia em um paciente que tem a Covid-19, como seria esse procedimento? Primeiro, cuidar da Covid ou fazer a cirurgia e ambos? Pode nos responder? Maiana, você está perguntando uma coisa que nós fizemos ontem à noite. Eu estava de plantão e começamos a cirurgia por volta das 9 horas da manhã e acabamos por perto de 1 hora da madrugada. 9 horas da noite a 1 hora da madrugada. Então, é um paciente que está internado com Covid e foi para lá com todas as repercussões da gravidade da patologia. E ele evoluiu com um quadro de abdômen agudo perfurativo, que a gente diz, né? Ou seja, alguma coisa do trato digestivo havia perfurado. E aí nós partimos, como ele tinha feito uma tomografia, nós partimos para a laparotomia, que é abrir o abdômen para investigar. Ele tinha, além de uma isquemia do intestino,
possivelmente, a gente não sabe se por conta da Covid, uma distensão, e ele tinha também o que a gente chama de uma diverticulite, ou seja, tinha uma doença diverticular que inflamou e perfurou. E essa perfuração fez com que a gente tivesse que operar de urgência e emergência. Há uma precaução muito grande, a gente escova assim, a asepsia, antisepsia dos nossos membros, a gente entra com touca, com máscara N95, um capote antes, depois a gente veste um outro capote por cima, um avental impermeável, são 2 luvas, gorro, propés para proteger a nossa patilha e entramos para poder operar. Aí opera, né? E principalmente aí a gente fica mais tranquilo, no meu caso, porque eu já fui portador da Covid, estou livre. Que bom. Né? Então, e o outro colega que nós operamos, que foi o Dr. Júlio, ele também já teve. Então, assim, a gente ficou mais tranquilo e preservou também alguns colegas que ainda não tiveram. Né? Porque o risco de contaminação é muito grande por conta do aerossol, entendeu? Que se espalha na sala, porque é uma sala fechada, com ar-condicionado, tudo isso. Então, a gente, por mais cuidado que a gente tenha com bisturi elétrico, para não gerar tanto aerossol, a gente coloca um aspirador para ficar sempre aspirando aquela fumaça, essas coisas todas, mas existe um risco muito grande de contaminação. Obrigada por responder, doutor Marcos. À disposição. E agora, em relação ao sindicato, como presidente, quais são as ações que o Sindicato dos Médicos está fazendo diante da Covid-19? Então, tem sido um período muito de luta, né? De luta, de averiguar, apesar de não ser muito competência nossa, né? Assim, de ir atrás, por exemplo, nas denúncias dos colegas médicos, na falta de EPIs, e nós temos participado, nós temos ido à frente para a procura, né? Da falta de um material, de outro, porque quando você tem a falta de EPIs, né, ou você tem EPIs inadequado, o que é que vai acontecer? Você corre o risco do médico se contaminar, consequentemente, de levar para sua família. Sim. E você também corre o risco do médico, se ele for um portador assintomático, que pode ocorrer também, ele contaminar o seu paciente. Né? Então, a gente tem tentado minimizar esse transtorno que possa vir a ocorrer, né, para preservar a saúde do médico e, consequentemente, a saúde daqueles que nos procuram, que são os nossos pacientes. Então, a gente tem lutado, tem conversado, tem denunciado, tem cobrado dos nossos gestores, tem cobrado do secretário Nonô, que já ligou para cá, tem cobrado do secretário Alexandre. Tem que cobrar mesmo. A gente tem tido esse contato, né? Por mais estima que a gente tenha a ambos os secretários, pessoalmente, mas como presidente do sindicato, eu não posso me furtar a deixar de cobrar pela nossa classe. Sim. Entendeu? A nossa classe exige e a gente assumiu esse sindicato num propósito de defender a nossa classe. Então, nós não vemos a amizade, a gente consegue separar a estima, mas do profissionalismo. Então, o profissionalismo é isso, é cobrar, é exigir, é denunciar, porque os deveres são cobrados da classe médica, mas muitas das vezes os direitos são minimizados e aí a gente não aceita. Doutor Marcos, e está dando apoio à gestão, né, do sindicato, está tendo conversas com o secretário, além do município, né, o Nonô, mas também do Estado, está tendo essa comunicação? Sim. Já tivemos mais, mas assim, ontem tentei ligar para o secretário Alexandre para relatar alguma coisa lá do Hospital Geral do Estado. Infelizmente, ele não me retornou. Mas a gente tem tido... Correria, né? Eu imagino que ele fácil. deve estar, né, num corre-corre, tem aí gente da família dele que também, adoentada, que também há uma necessidade, né, um desgaste emocional muito grande com isso. E eu sei que o corre-corre
não é pouco. Imagina, o secretário do município me ligou hoje, eu não pude atender porque eu estava operando também hoje de manhã, então já saí correndo para vir para cá. Então, não é fácil, né? Mas, assim, a gente tem tentado contribuir na ajuda quando nos pedido, né? O secretário do Estado tem nos ligado algumas vezes para pedir alguma ajuda referente à formação de equipe médica ou em diversos assuntos e a gente se põe para poder ajudar. É verdade. Agora sim, o sindicato, ele segue, doutor Marcos, as recomendações do Conselho Federal? Sim. De Do médicos. Conselho Sim. Federal de Medicina, De Medicina. E a Organização Mundial de Saúde. Né? Que bom. A gente tem, inclusive, teve um certo desconforto entre o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal, logo no início. Né? Assim, havia uma discordância entre o nosso presidente e o CFM, mas depois isso foi ajustado. Né? Que bom. E como o sindicato, né, vê com relação ao que está acontecendo para evitar, né, que a gente entre em um colapso aqui no nosso estado, o que é que vocês estão fazendo para ajudar? Está aberto o sindicato para qualquer tipo de dúvida da população? Sim, a gente não faz esse atendimento assim direto à população, né, Maiana? Porque assim, o sindicato existe no intuito de ajudar a classe médica. Sim. Né? E de fortalecer na questão salarial, na questão de vários aspectos nesse sentido. O CRM é o responsável pela fiscalização e denúncia de falta, né, de condição de trabalho, de material para trabalho, essas coisas. Mas, nessa época, que muito tumultuada, a classe médica nos tem cobrado muito. Então, a gente termina aqui participando, não sendo o órgão fiscalizador disso, porque é o CRM, mas a gente tem corrido atrás para denunciar, tem corrido atrás para tentar minimizar, tem corrido atrás para ajeitar e até mesmo judicializar. Foi que aconteceu porque a gente viu uma certa dificuldade em relação ao município, mas a gente conseguiu, ontem teve uma audiência boa, né, com o desembargador e vamos entrar aqui em consenso com o secretário Nonô para ajustar algumas coisas que estavam. Uma pergunta que chegou agora, né, de uma pessoa que está nos assistindo, com relação se hoje o mesmo vai ter alguma reunião com o secretário Nonô? Vamos ter uma reunião, ele está aguardando. Ele ontem disse que me receberia, mas agora ficou com medo, né? Porque como eu tive portador de Covid, agora ele está com medo. Ele tem uns 72 anos, vou para a linha de frente, mas eu acho que ele agora... eu acho que agora ele... Não, vamos fazer por telecomunicação, que é melhor. Sim. Aí, depois do programa, a gente vai ajustar e eu acho que não tem nenhum problema. Obviamente, quando se há um acerto e que começa a faltar novamente, nós iremos cobrar porque faz parte, né? Sim, com faz certeza. parte de quem é gestor e faz parte de quem é sindicato, né? Então, assim, nós iremos defender a nossa classe, né? Nós iremos querer que a nossa classe tenha condições de trabalho, nós queremos e proteção, principalmente nesse momento agora de pandemia. E falando em proteção, doutor Marcos, o sindicato ajuizou uma ação, né, contra o estado de Alagoas para o afastamento dos médicos integrantes do grupo de risco. Quais seriam esses grupos de risco e foi concedida essa ação? Então, o grupo de risco para a gente seria pacientes acima de 60 anos, aliás, colegas médicos acima de 60 anos, né, com problema de hipertensão, diabetes, nefropatas, problemas renal, né? Enfim. E, infelizmente, a justiça indeferiu. Né? Indeferiu. Então, esses médicos ainda continuam trabalhando? Continuam trabalhando. Agora, a gente sabe que os gestores tentaram também com isso, não liberou, né,
mas alguns colocaram, por exemplo, em algumas áreas que estava diretamente com o paciente, entendeu? Que bom. No município, o pessoal fizeram colocar para um call center, entendeu? Para o atendimento, esse pessoal que tinha um maior risco. Quer dizer, você não fica sem trabalhar e assim, a gente não estava também pedindo que o médico ficasse sem trabalhar, mas que ele fosse colocado numa situação mais administrativa, essa tipo que foi criado, um call center, onde ele tivesse menos contato com pacientes que tivessem um risco maior de se contaminar. Estamos aqui ao vivo com o presidente do Sindicato dos Médicos, o Dr. Marcos Holanda. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, entre em contato com a produção do In Loco através do WhatsApp que está aí na sua tela. E agora vamos para o intervalo. Não saiam daí porque o In Loco volta já. Estamos apresentando In Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com o preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar In Loco.
O Inloco está de volta e está aqui conosco o presidente do Sindicato dos Médicos, o Dr. Marcos Holanda, que está falando sobre as ações do sindicato nesse período da Covid-19. Então, doutor Marcos, fala para a gente, diante de toda essa situação que está acontecendo, quantos médicos estão sendo afastados com suspeitas e também aqueles que já foi diagnosticado com a Covid atualmente? Sabe nos informar? Maiana, possivelmente eu posso dizer a você que mais de 20% dos serviços, né, de colegas médicos estão contaminados, estão afastados. Eu posso dizer dos cirurgiões do HGE, quase 50% já foram contaminados. Não quer dizer que os 50% estejam afastados, né? Mas hoje nós temos aí quase 12 de 30, 32, 12 a 14 cirurgiões afastados. Alguns internados. Muitos profissionais. Muito. Aí for colocar na clínica médica, tem uma quantidade grande. Os cardiologistas de uma equipe de 10, 12 lá no HGE, 7 estavam afastados. Então, assim, você vai vendo que, obviamente, no montante vai variar em torno de 20% a 30% da classe médica aí nos serviços. Tanto no privado como no serviço público. Imagino, doutor Marcos. Agora sim, isso causa psicologicamente um mal-estar, né? Porque a partir do momento que o médico se compromete, né, com o seu trabalho, vem aquilo. Será que realmente vai dar tudo certo hoje? Pela falta, né, de profissionais que muitas vezes acontece, os EPIs também pode ser que não se encontrem também adequados. Então, por aí fica aquela apreensão. E será que lá no hospital eles estão tendo esse suporte psicológico, doutor Marcos? Sabe informar? Maiana, possivelmente não, né? Possivelmente a gente não tem. A classe médica, ela infelizmente não se importa muito com isso. A classe médica se importa em trabalhar. Fica muito para frente das coisas. Então, muitas das coisas que possam estar aí de errado, eu vou dizer entre aspas, por conta de EPIs ou falta de EPIs, é porque muitas das vezes a gente não cobrava. A gente levava tudo do jeito que desse para atender, proporcionar daquilo ali. Talvez não fosse o mais adequado, mas a gente sempre se submeteu a isso. Quando vem uma pandemia que um risco maior acontece, onde todos nós, principalmente também a classe médica, corre o risco e tem medo, né? O médico ele tem medo também de se contaminar, de levar para a sua família. Então, assim, quando nós começamos a cobrar, né, os gestores sentiram isso, né? Porque não tínhamos que agora tá muito, exatamente, né? porque assim, não só os médicos, mas o técnico de enfermagem, os enfermeiros, toda a equipe médica. Toda a equipe, né? O fisioterapeuta, enfim, todos que compõem uma equipe. E aí começou a cobrança da falta de material, seja ele dos EPI, de máscara, de óculos, de capotes ou aventais, mas, né, que tenham necessidade, face shield, para naquela proteção facial. Então, assim, começou essa cobrança e aí os gestores ficaram muitas das vezes aí sem saber, poxa, mas já acabou. Acabou porque começou todo mundo a usar mesmo, e são materiais que são descartáveis, né? E precisam ser descartados mesmo, né? Você usa ali uma máscara cirúrgica, usa 2 a 3 horas, depois você tem que já trocar. Né? Então, e dentro de um serviço público, seja ele um posto de saúde ou unidades de emergência, você tem que ter um material adequado. Não dá para ser material feito em casa. Né? E não pode ser material transparente, aquele que se usa em salão de beleza. Né? Você tem que usar um material TNT, com 3 proteções, para que evite saliva, porque a contaminação, se nós não tivéssemos aqui com uma distância grande, possivelmente a gente está exalando saliva e poderia estar assim, eu contaminado, poderia ele contaminar. Né? Então, a máscara, ela serve para isso, no meio médico. Obviamente, quando a gente vai para a população, para as ruas, cada um que use uma máscarazinha, que mande fazer de tecido, que você possa estar com 2 ou 3 máscaras, que possa lavar, porque eu usando e você usando, termina que eu me protejo, você se protege e ambos se protegem.
Muito obrigada, tá, pela sua informação. Infelizmente, o programa ficou agora curto. É tanta informação que a gente queria fazer. Perguntas também do pessoal aí de casa que estão nos assistindo. Mas agora eu vou deixar aberto, tá, para suas considerações finais. Caso queira acrescentar mais alguma informação, doutor Marcos, fica à vontade. Claro. Dizer para a população, para aqueles que consigam, que possam ficar em sua residência. Né? A pandemia está aí, é uma doença nova que nós temos aprendido, né? Bastante, mas está sempre se modificando e que a população pode contar com a classe médica. A classe médica não vai fugir, a classe médica não vai abandonar a população em momento algum, e principalmente neste momento mais difícil que todos nós estamos passando. Aqueles que puderem ficar em casa, fiquem, e aqueles que têm que sair, que se cuidem, porque cada dia tem aumentado o número, né, de pessoas que vêm falecidas, contaminadas, mas que tenham certeza que a classe médica tem feito o melhor e fará o melhor para atender a todos vocês. Obrigada, doutor Marcos, Holanda. E o In Loco, né, vai terminando por hoje. Qualquer tipo de sugestão, se vocês tiverem de profissionais e de temas para falar aqui, entre em contato com a produção do In Loco através do número que está aí na sua tela. E se saúde é psicologia, eu, Maiana Seja, próxima quarta-feira, quero estar com vocês. Até lá!